Essa aula me ajudou a conquistar o primeiro lugar no concurso para professor de contabilidade do Instituto Federal do Piauí, o IFP, com uma nota de 95,16 de 100 na prova didática. Ela foi fundamental na minha aprovação e eu vou passar para vocês com o intuito de ajudar aqueles que, porventura, venham fazer uma prova nesse estilo, ou em institutos, ou em universidades, ou em secretaria de educação, enfim. O objetivo do vídeo é ajudá-los. Eu vou passar o vídeo na íntegra, vou fazer análise do vídeo, aonde eu penso que acertei, aonde eu penso que eu errei, que eu poderia ter feito melhor, para que vocês, quando passem por essa etapa do concurso, né, fiquem mais tranquilos e sejam até melhores do que eu fui. O concurso do Instituto, ele teve 4 etapas, né? Prova objetiva, prova didática, prova de títulos e ainda uma prova de heteroidentificação. Na prova objetiva eu fiquei em 5º lugar, porém a diferença para a primeira era de 6 pontos apenas. Então eu via uma grande possibilidade na prova didática de tomar essa diferença, né? De ultrapassar essa diferença em relação à primeira, ultrapassar 4 pessoas e ainda botar uma pontuação na frente. Eu vi essa possibilidade. Então, quando passou a prova objetiva, eu vi que eu estava dentro do jogo, por tudo que as outras pessoas falam, né? Em relação à minha pessoa como profissional. Eu não tenho muitos títulos, eu concorri com doutores, mestres, eu tenho apenas pós-graduação, eu relaxei em questão de títulos. Mas eu tinha experiência de sala, 16 anos como professor e 12 anos e meio como contador de uma autarquia federal. Então era isso de titulação que eu tinha e a pós-graduação, né? Então, o que realmente me colocou em primeiro lugar no concurso foi a prova didática. E eu espero que essa aula aqui ajude em vocês. O tema sorteado para mim foi custos para decisão e formação de preços. E hoje eu vou apresentá-la aqui para vocês. Nessa aula aqui eu trabalhei com conceitos de margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança, enfim. Agora, esse vídeo não vai ser voltado apenas para estudantes de contabilidade, qualquer área. Então isso aqui vai servir. Eu mesmo, quando eu estava estudando, eu recorri ao YouTube, a vários vídeos, eu assisti vários vídeos na íntegra, inclusive tenho até que agradecer, ainda não tive tempo que eu estava na organização aqui, correria para organizar documentos, exames e tudo do concurso, mas ainda vou agradecer de um por um aqueles que foram fundamentais. Então, se esse vídeo servir para você algum dia, comenta aqui, curte, faz o que quiser, compartilha, enfim. Então vamos para a aula na íntegra. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então está aí, ó, você vê aqui que é um vídeo de 51 minutos, né? Eu vou colocar todo aqui para vocês verem. Um detalhe importante aí, vejam que eu já entrei com um notebook aberto, só no ponto de botar os cabos. Então acho essa dica fundamental. Se tivesse com o notebook fechado e ainda ligar o notebook, pode ser que aconteça algum problema, né, de inicialização do Windows, enfim. Então eu já liguei o notebook antes de entrar na sala, deixei ele totalmente carregado. E aí um dos avaliadores, eram 3 avaliadores, não estão aparecendo na tela todos os 3, mas um pedagogo e 2 da área de contabilidade, e um deles, o presidente da banca, me passou ali algumas orientações iniciais, né, de tempo, enfim. E aí eu comecei a organizar, ele disse que eu tinha 5 minutos para organizar todo o material. E aí eu comecei.
Veja que eu levei uma extensão aí com um fio grande, viu? Então, outra dica, levar uma extensão e levar também adaptadores. Você não sabe como é que a sala está estruturada, né? Se é, se é de 3 pinos, a tomada é de 3 pinos ou de 2 pinos. Então, também levei dentro dessa mochila aí adaptadores. E, minha amiga, aí nessa hora aí foi uma luta para eu botar a tomada aí. Tava nervoso, apesar da experiência. Esse momento aí você fica um pouco nervoso, mas tentando não demonstrar o nervosismo. Não sei se eu consegui, porém, foi isso que aconteceu. Bom, esse é o momento que eu entreguei o plano de aula. Entrego antes de começar a aula, entreguei já os planos de aula para os três. A lista de exercícios também entreguei nesse momento. Também entreguei um mapa mental com um breve resumo da aula, né? Fazendo a simulação que eles são os estudantes. Além disso, dentro da minha mochila eu botei também os slides, né, em PDF. Eu imprimi também 3 vias. Caso ocorresse algum tipo de problema com o projetor ou notebook, eu teria ali alguma coisa para ficar olhando, né, ou me baseando para fazer minha aula. Porém, eu não entreguei, porque tudo deu certo aqui, ó. Então, não entreguei os slides, não. Mas já vi algumas pessoas no YouTube que entregam, né? Veja aí que eu ainda estou dentro do tempo ainda de 5 minutos de organização, né? Ainda não começou a aula e eu já utilizei o primeiro recurso didático aí, que foi o pincel, né? Então, coloquei lá bom dia, professor Diego Santos, coloquei o tema que eu ia abordar, esqueci de colocar a data, né? É recomendado que coloque a data, mas não coloquei, também não é algo que vai fazer tanta diferença, mas aí eu já usei um, um recurso que eu havia colocado no plano de aula, né? Aí foi engraçado, eu quase ia usando o dedinho para apagar, né? Um vício que nós temos, né? Como professores, às vezes usar o dedo ali para apagar. Aí eu lembrei, fui pegar o apagador, já usando o segundo recurso didático ali, né? Que também tinha colocado no plano de aula.
Bom, pessoal, veja aí que eu levei 4 minutos e 16 segundos para organizar tudo. Eu tinha 5 minutos, então fiz dentro do tempo a organização. E aquela dica inicial que eu dei de levar o notebook já aberto e ligado, iniciado, já com os PowerPoints já no ponto ali, é fundamental para que isso acontecesse. Então agora vamos iniciar aqui a aula. Então você vai aparar os minutos para participar da sua aula e não vai ter como abaixar. No dia turma, tem um tema disponível aqui que vamos falar sobre custos para formação de preço, custos para decisão de formação de preço. O recorte do tema é a relação, vamos estudar aqui, a relação custo-volume e lucro, que é a relação CVL. Sempre que eu falar CVL, remete-se a custo, volume e lucro. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança na decisão gerencial. Nós vamos ver que todos esses conceitos eles têm relação. Então, é uma aula de hoje voltada para a técnica de contabilidade, dentro da disciplina de contabilidade de curso, e meu nome é Diego da Silva Santos. O objetivo da Veja que no início eu não falei do que eu das minhas titulações, né? Até porque isso é na prova de títulos. Não falei que eu era formado em contabilidade na Universidade Federal do Piauí, que era formado em matemática na UESP, que eu tinha pós-graduação em tal lugar. Não falei nada disso, porque isso tudo estaria na outra etapa, né? Então, importante é saber que nós vamos aqui compreender a lógica dessa relação entre custo, volume e lucro, sua aplicação prática, calcular, interpretar e comparar margem de contribuição em pontos de equilíbrio, além de analisar preço, margem de segurança, para ajudar o gestor na tomada de decisão mais segura. Então, o objetivo da aula é esse. Ao final, você será capaz de responder algumas perguntas. Além dessas, vai conseguir responder mais. Mas eu eliminei aqui algumas que você vai conseguir. Quanto preciso vender para não ter prejuízo? Então, quando você estudar ponto de equilíbrio, você vai já começar a identificar. Então, o que numa entidade é escuro, tem uma escuridão lá na entidade, quando o camarada pensa que faturamento é lucro, esses conceitos que nós vamos estudar aqui vão clarear essa escuridão do gestor. Então, este produto contribui para o lucro. O que vender muito não garante lucro. Vender mais não significa dizer que vai lucrar mais. Então, essa aula vai fazer com que você tenha essa capacidade de responder a essa pergunta. Quanto à margem de segurança preocupa o gestor? Também outra pergunta que você será capaz de responder. Mas antes de adentrarmos na aula, eu gostaria de fazer uma revisão da aula anterior, porque isso deve. então veja aí que eu consegui colocar um pouquinho ali dos meus slides, vocês não estão conseguindo ver, né? Por conta da gravação. A gravação foi feita pelo próprio Instituto. Não dá para ver os slides. Eu coloquei um pedaço aí para vocês acompanharem, onde eu já falei dos objetivos da aula, né? Então agora a gente vai ter que atingir esses objetivos, né? Procurar atingir todos os objetivos que foram falados aí, tá? Então é isso. Então, além disso, né? Eu vou adentrar agora numa revisão como se tivesse havido uma aula anterior. Então, imaginando que teve uma aula anterior e aqui é uma continuação. Então, acho importante fazer isso, está mostrando um pouco ali das estratégias pedagógicas ali, didáticas, né? Para ele. Se você não tiver esses conhecimentos prévios aqui, de conceitos essenciais da terminologia da contabilidade de curso que foi visto em aulas anteriores, né? Vocês viram lá, contabilidade de curso, a terminologia, isso vai ser importante aqui. Então, temos aí alguns conceitos essenciais
diferenciar esse investimento, que é o gasto que pode gerar benefício econômico no futuro, não é? Você compra aqui uma chapa para fazer uma tapioca, que no nosso caso aqui da nossa aula, a gente vai tratar uma tapiocaria sabor de massa, uma empresa fictícia, relacionada ao contexto de todos vocês, né? Os alunos aqui que são de fato. Então, hoje. Veja que eu usei tentei usar uma empresa assim do contexto da cidade do campus onde eu vou atuar, né? Utilizei como exemplo uma tapiocaria, mas poderia ser qualquer outro, tipo uma sorveteria, alguma coisa, uma hamburgueria. Mas a aula toda vai ser aplicando os conceitos nessa tapiocaria. Outro conceito ligado ao produto ou serviço. Custo é tudo aquilo que é ligado à produção, ao serviço. Despesa é o contrário, não é ligado à produção e nem ao serviço. Então essa diferenciação é importantíssima na classificação. Se você classifica errado, você erra cálculo, erra análise, erra interpretação, consequentemente o gestor vai tomar decisões inseguras, não vai ter segurança na decisão, né? Não vai ter assertividade na decisão. Então, até a base de tudo. B, consumo normal e voluntário. Em uma fábrica, aconteceu um acidente, um incêndio ali, e perder os produtos. Então, ali é uma perda. E desperdício, que é o uso ineficiente de recursos, né? Quando há uma falha operacional, o empregado ele cometeu um erro que poderia ser corrigido, que não poderia não ter acontecido, né? Então isso é um desperdício. Por que isso importa aqui para a nossa aula? Porque a importância da classificação dos gastos. Classificou errado, já vai interferir em tudo, porque ele é como uma cadeia. Né? Se você empilhar vários dominós e derrubar um, ele sai derrubando tudo. Então, é mais ou menos isso. Separar gastos fixos e variáveis aqui. Outra coisa que vai ser importante, tanto aqui, os custos quanto nas despesas. Separar aí, o que é fixo, o que é variável. Certo? O variável, ele depende, né, do aumento do volume de produção. Multiplique variável, ao aumento do volume, está produzindo ali 300 tapiocas, aumentou para 500. Se isso aumentar, é variável. Não variou. Por exemplo, aluguel. O aluguel é o local, o espaço onde é produzido as tapiocas. Independente se você produzir mais ou menos, não vai variar. Isso é fixo. Então, esses conceitos vistos em aulas anteriores vai servir aqui. Calcular a margem de contribuição, encontrar ponto de equilíbrio e margem de segurança e formar o preço e decidir melhor. Formar o preço e decidir melhor vai ficar com a aula futura. Nós vamos ver hoje, focando mais na relação CBF, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança. Veja a importância de delimitar o tema, né? Existem candidatos que querem falar do tema todo. Eu não recomendo que façam isso, né? E que você faça um corte do tema. Veja que eu fiz uma revisão para adentrar na minha aula. Adentrarei na aula e já disse que para aulas futuras iremos falar das outras coisas que o tema abarca. Então, acho importante isso, senão não dá para falar de todo o tema dentro de 40 a 45 minutos, que era o tempo que o IFP no edital me dava, né? E aí tem uma pergunta do Tiago. Me pergunto, é o mesmo que lucrar? Vários gestores e empreendimentos, eles costumam achar que faturar é o mesmo que lucrar. Então, nós vamos ver que não é a mesma coisa, mas vamos seguir aqui o andamento da aula. Então, na introdução, eu tenho aqui um caso, né, que vai contar faturamento versus lucro, justamente para diferenciar isso. Então, vocês, como técnicos em contabilidade, profissionais contábeis, têm que orientar o gestor de uma forma
variar essa escuridão de pessoas. Veja que sempre eu estou tentando demonstrar a importância da contabilidade numa organização, seja ela pequena ou grande. No caso, sempre tentando ali fazer um paralelo com o contexto da cidade, né? Uma cidade do interior do Piauí. Então, por isso usei o exemplo da tapiocaria e estou demonstrando para os alunos a importância desse estudo com aplicações práticas. Então, é isso que estou tentando fazer aí. Então, o produto campeão de vendas pode estar prejudicando o resultado a partir do estudo, do aprofundamento desse assunto que vocês vão perceber que pode estar, pode não estar, o que está impactando esse resultado. Então, a análise CBL, ela ajuda a transformar achismo em decisão. Achismo, inicialmente o cara, ele não contratou o profissional contábil, ele está trabalhando no escuro. Depois que ele contrata, ele começa a clarear, ter já uns posicionamentos mais adequados. Então, essa análise CBL, custo, volume e lucro, veja que algumas literaturas podem trazer custo, volume, despesa, receita, a mesma coisa. Por quê? Despesa e receita está dentro aqui do L de lucro. Então, CBL, dentro dela tem alguns conceitos, né? Tem margem de contribuição, INC, quando falar INC, margem de contribuição, tá bom? Ponto de equilíbrio, margem de segurança, alavancagem operacional e ainda tem também marcado. Nesta aula aqui nós vamos se aplicar a esses três aqui. Na próxima aula nós vamos entrar em detalhes em relação à alavancagem operacional e o marcado. Mais uma vez, eu deixo claro para a banca e para os alunos que a aula está delimitada ali e que na próxima aula serão as outras coisas, né? Markup, enfim, alavancagem operacional. Então, eu foquei em margem de contribuição, ponto de equilíbrio, essas coisas aí, tá? Então, é isso. Deixar bem delimitado e também, ó, utilizando o quadro, utilizando o pincel, utilizando o apagador, utilizando os slides, tudo que eu coloquei no plano de aula eu estou utilizando de recursos didáticos, tá bom? Então, tentando manter uma organização ali no quadro. Então, é isso. Primeiro conceito, margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Nesta aula aqui, nós não vamos decorar fórmulas, vamos decorar fórmulas, vamos aprender. Com base nos conceitos, a gente vai chegar na fórmula. A definição, tudo que a gente vai estudar na nossa vida, seja em qualquer ciência, na matemática, na ciência exata, na contabilidade, na ciência social, a gente primeiro tem que estudar as definições. Saber o que é. Então, margem de contribuição é a sobra, né? Você tem um preço de venda, é a sobra quando você pega o preço de venda e deduz os custos e despesas variáveis. Isso é a margem de contribuição. Então, é a sobra quando você pega o preço de venda e tira os custos e despesas variáveis. Então, margem de contribuição nada mais é do que isso. Então, colocando em fórmula, seria assim, margem de contribuição unitária, no caso, MCU, margem de contribuição unitária seria o preço de venda unitário menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. Veja que eu apresentei o conceito no slide e não li o conceito do slide. Eu dei um conceito da minha cabeça ali na hora, olhando para eles, né? Fica chato ficar toda hora olhando, lendo o slide. E também coloquei a fórmula no quadro. Deixei para colocar a fórmula no quadro, não coloquei no slide. Ou se coloquei, veio depois. Mas, enfim, tentando demonstrar
segurança no conteúdo que estava sendo ministrado. Importante o professor passar essa segurança de que ele estudou e ele está dominando o assunto. Beleza? Cheguei na forma, a partir da definição do que é. Você vai ficar decorando a forma, você vai entender o que é uma margem de contribuição. Beleza? E sempre dizendo, aí eu já trago já da minha formação acadêmica como matemático, né? De não decorar fórmulas, sempre tentar não decorar fórmulas e entender o conceito. E que a fórmula é a partir dos conceitos. Na matemática, a partir das definições. A partir das definições vem os teoremas, os corolários, as propriedades. Mas tudo tem uma lógica. Nada surge do além. Então, sempre tentando demonstrar isso para os alunos, para a banca, consequentemente, né? Então, aí você, a parcela do preço de venda que sobra após a dedução dos custos e despesas variáveis. Aqui tem um exemplo prático, né? A tapiocaria sabor do base, que nossa aula vai ser falando sempre dessa fictícia. Vende sua tapioca a um preço de R$12. Falando aqui do slide, deixa eu botar ele aqui, ó. Tá nesse slide aí, nesse momento. Tem um conceito, tem um exemplo, quanto a tapiocaria, né? E tem esse gráfico. Esse gráfico não tá aparecendo lá para eles. Eu coloquei uma animação. Na hora que eu clicar no passador de slide, ele vai surgir aqui. Beleza? Então, eu coloquei não muitas animações, mas em determinados pontos que eu achava interessante, eu coloquei uma animação. Tá? Para não aparecer tudo de uma vez para eles. Então, aqui eu tenho os dados da questão. Sempre que a gente vai resolver algum problema, recomenda-se fortemente que coloquemos os dados da questão. Então, preço de venda. Unitário aí. 12. Sabe-se que ela gastou com roupa, recheio e embalagens no valor de R$6. Olha aí a importância da classificação. Goma, está ligada à produção da tapioca? Show de bola, muito bem sim. Recheio. Viram aí? Eu fiz uma pergunta e imaginei que essa pergunta estava sendo respondida de uma forma correta. Não falei nome de aluno, não falei nada. Joguei a pergunta para a turma e estou simulando que alguém respondeu de forma correta. Tá ligado? Tá. Quanto mais tapioca eu produzir, mais recheio eu vou precisar, mais goma eu vou precisar. Tudo isso é custo variável. E embalagens. As embalagens elas podem ser custo ou despesa, vai depender, né, da finalidade. Mas, se for uma embalagem para venda, não faz parte do produto. É despesa. Então, é despesa variável. Então, os custos e despesas variáveis, eu vou até melhorar aqui para botar custos e despesas variáveis. CDV unitário é igual a 6, né? 6. E se você olhar com taxa do cartão, que é uma despesa variável no caso. Então, 7. Ó. R$6 é o custo variável. A questão está com as embalagens ou fazendo parte do produto. Além disso, R$1 por taxa do cartão. O cartão está relacionado a despesas com vendas. Veja a minha movimentação na sala, né? Uma movimentação demonstrando tranquilidade. Apesar de que eu não estava tranquilo por dentro. Por dentro eu estava nervoso. Mas estava tentando não demonstrar. Claro que às vezes eu acho que eu não conseguia não. Por exemplo, na hora de botar a tomada lá na extensão, eu tremia um pouco. Teve horas aí que eu misturei pincel com passador de slide. Tava achando que o passador de slide era o pincel e o pincel era o passador de slide. Mas e tudo isso aconteceu aí, mas faz parte. Despesas administrativas. Então é despesa variável. No caso, R$1 é despesa variável, R$6 são custos variáveis. Eu somei a você não usou a fórmula lá. É a mesma coisa. Eu posso transformar essa fórmula em matemática básica. Isso aqui, ó.
Veja que quando eu escrevo no quadro, não a orientação que a gente dá é que não fique muito tempo de costas para eles, né? Tente ficar um pouco de lado. Eu acho que até daria para eu ficar um pouco mais de lado aí, mas não ficar muito tempo, né? E escreveu ali, já olha e explica e tal. mais menos. Então, isso tudo aqui, dando 7. Então, o seu é 12 menos 7. Então, a margem de contribuição é R$ 5. R$ 5 é a margem de contribuição. Beleza, professor? Calculei. Mas mais importante do que o cálculo é a interpretação. O que isso significa? Alguém faz ideia? O que isso significa? É aqui que vem a importância do negócio. Então, classificamos corretamente, calculamos corretamente. Agora vem a interpretação. Então, Vocês viram aí que eu fiz a pergunta para a turma? Alguém e tal. Aí eu já aproveito esse momento para pensar já no que eu vou falar logo em seguida. Então você pode usar essa técnica ou estratégia de perguntas para dar tempo o seu cérebro raciocinar o que vem logo a seguir. Então eu faço muito isso. R$ 5 é a sobra do preço de venda depois de deduzir os custos e despesas variáveis. E essa sobra ela vai servir para a estrutura do negócio, para cobrir a estrutura do negócio. Ela cobrir a estrutura do negócio, que são os custos e despesas fixas, tipo aluguel. Veja aí que eu não olho somente para os 3 componentes da banca. Eu fico olhando para o além, às vezes. Olho lá para o fundo da sala. Olhava para o camarada que estava gravando. Para a fiscal da sala. Eram 5 pessoas dentro da sala. 6 comigo, né? Então eu ficava variando ali meu olhar. Não ficar fixo só na banca. Olhava de vez em quando para eles. E eles sempre com um semblante sério. Às vezes nem olhava para mim, alguns aí olhava pro quadro, tá? Então eu procurei diversificar meu olhar aí, né? As direções aí para onde eu estava olhando. Aluguel que mais? Salário do empregado. Então, cobriu isso e ainda sobrou que ela teve lucro, teve resultado positivo. Então, a interpretação é. Aí eu quase dando um brancão em mim aí nos exemplos, né? O aluguel, aí eu fiquei. Então isso aí é um erro, assim, uma falha, né? Pudesse melhorar, seria nessa questão aí. Ficava, não é legal não. Mas é realmente porque deu um brancão e eu tava pensando aqui no próximo exemplo. Eu vou dar só um exemplo, só de aluguel aí. Mas aí surgiu o segundo exemplo. Essa margem de contribuição, ela tem que servir para cobrir a estrutura física da organização e ainda, no mundo ideal, sobrar. E todo empreendedor quer ter lucro. Professor, esse assunto aqui, ele é só para a indústria, fica relacionado a custo e tudo? Não. Você pode. Veio aí, professor, esse assunto aqui é aplicado só em indústrias, em grandes empresas? Aí eu vou e respondo eu mesmo. Eu estou ali simulando que um aluno perguntou. Professor, então acho isso legal de ser aplicado aí. Pode aplicar em empresa de serviço, né? Comércio. É só para empresa grande porte? Não, pequeno porte. Por isso que eu trouxe o exemplo da tapioca aqui. Para vocês perceberem essas coisas. Aí eu tenho uma representação gráfica. E aí, ó, o slide surgiu de baixo para cima, a animação que eu botei no gráfico. Exemplo prático. Eu tinha aqui um preço de venda de R$ 12 de tapioca, e aí foram consumidos R$ 100 de custos variáveis e R$ 1 de despesa variável. E sobrou uma margem de contribuição de R$ 5. Aí vem as fórmulas, né? Mas dentro das fórmulas, parte da definição do que é a margem de contribuição. Então, eu já coloquei aqui no quadro, né? Margem de contribuição unitária.
tem aqui as inclusões de margem de contribuição total, que nada mais é do que pegar a margem de contribuição unitária e multiplicar pela quantidade vendida. Aí você tem o total da coisa. E ainda tem o índice de margem. O índice de margem, para quem aqui já estudou análise das demonstrações contábeis, existe lá uma análise vertical. Para achar o índice, basta aplicar uma análise vertical. Você vai pegar representatividade. Aqui eu fiz uma relação com outro assunto da contabilidade, né? Análise das demonstrações financeiras, mas tendo bastante cuidado para não fugir do tema, né? Fiz apenas uma relação aí, mas não fugir do tema não. Da margem de contribuição em relação ao preço de venda. Ok? Então, o índice de margem é isso. Margem de contribuição unitária dividido pelo preço de venda. Você tem a representatividade dela no preço de venda, na receita. Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Não existe pergunta boa. Não vai para casa de dúvida. Tá vendo aí? Outra vez falando com a turma, entendido? Tem alguma pergunta? Podem perguntar. Não existe pergunta boba. Então usei essa estratégia que eu costumo usar já quando eu ministro aulas, né? Deixar o aluno à vontade para fazer pergunta, porque nós aprendemos com isso, com as perguntas, indo buscando respostas. Então aqui, ó, tem um marco inicial para a decisão de preço. Por que eu estou estudando tudo isso? Então, os objetivos, olha, então o gestor na decisão, quer saber se eu coloco o seu aumento, o preço da tapioca, se eu dou uma promoção aí. Então, esse estudo, ele serve para isso também. Então, aqui eu tenho, ó, preço, quanto o cliente paga, variáveis, sai a cada venda. E aqui eu tenho a margem de contribuição, que é a diferença entre o preço de venda e os custos e despesas variáveis. Após isso, a sobra ela serve para cobrir a estrutura do negócio. A estrutura do negócio são os custos e as despesas fixas, aquelas que não dependem da produção ou da quantidade vendida. Sempre vai estar ali. Professor, custos e despesas fixas, eles não se alteram? Pode alterar. Dizer que é fixo não quer dizer que não se altera. Mais uma vez, simulei uma pergunta de um aluno para mim e eu mesmo respondendo. É uma simulação, a aula didática é uma simulação. Eu vi muitos colegas esperando que a banca interagisse com nós, né, professores, mas a banca não, fica só olhando e tal. Então, tudo é simulação, você tem que simular. Essa simulação, para quem trabalha já numa turma de alunos ali que não são muito interessados, não fazem perguntas, então ela é tranquila de fazer. Eu já passei por diversas turmas de todos os tipos, de alunos interessados, não interessados, de alunos com maior idade do que eu, né, já de uma idade avançada, alunos novos. Então, eu já passei por muita coisa, né, em sala de aula. Então, para mim, isso foi tranquilo, eu simular isso. Eu sempre digo, professor, mas isso? Eu fazendo a pergunta para mim mesmo, entendeu? Alterar o aluguel, nem um aditivo contratual, altera. Porém, depois que altera, fica naquele valor, tem que ficar naquele valor. E não depende se você vai produzir mais natural ou não, vai ter aquele valor. Então, a partir daí, o meu estudo do negócio sobrou, eu tenho lucro. Se não sobrou, eu tenho prejuízo. E aqui começa a clarear a mente do gestor. Então, ó, você percebe que a decisão não começa no lucro, não começa aqui. Ela começa aqui, ó, vindo para cá. Ou seja, ela começa na margem. Então, analisando as margens. Margem de contribuição, você vai em direção ao resultado.
dando 2 mil aqui nesse caso, de meu mesmo. Cobriu os gastos fixos? Não cobriu. Os gastos fixos na suposição aqui são 3 mil. Não cobriu, então teve um resultado negativo. Já que no mês de fevereiro, vendeu 600 tapiocas. A margem de contribuição era assim. Então a margem de contribuição total de 3 mil. Então, a margem de contribuição cobriu todos os gastos fixos. Ou seja, não teve nem lucro e nem prejuízo. Esse conceito aqui é fundamental, não só na contabilidade de custos, no mercado financeiro de capitais, mercado de ações, opções sobre ações, tudo isso a gente vê esse conceito aí, ponto de equilíbrio. É aí que quando o tema foi sorteado, eu fiquei, triste, porque eu não era um tema que eu dominava tanto. Era um dos poucos ali que eu não dominava, porque eu não estava torcendo para não sair, que era relacionado à contabilidade de custos. A minha atuação mais foi na contabilidade pública, né? Então eu estava torcendo para cair ou contabilidade pública. Eu também atuo no mercado acionário como investidor ou algo relacionado à análise de demonstrações financeiras, que eu curto bastante, né? Mas caiu custos. E aí, cara, e aí eu ainda fiz uma relação aí com o mercado de capitais, né? Tentando fazer, quando eu fui falar de ponto de equilíbrio, porque é um conceito que não é visto somente em custos. Então, eu tentei fazer uma interdisciplinariedade aí, né? Tentar mostrar que o assunto ele está ligado a outras áreas também. Em algumas literaturas vai trazer o termo estrangeiro, no estrangeirismo, né? Break-even. Então, ponto de equilíbrio também é chamado de break-even. Se vocês virem por aí, break-even. Bom, aí eu tentei impressionar a banca. Eu não vou mentir para vocês, tentei impressionar falando na mesma coisa, só que em inglês. Ponto de equilíbrio em inglês, break-even, que é um termo técnico usado bastante no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado de ações, né? Tá estudando valuation, análise fundamentalista, ele tem a familiaridade. Não sei se eu consegui impressionar não, mas tentei. Tipo assim, olhar pro cara aí, esse cara aí tem um domínio, ele sabe as coisas que eu não sei. Ponto de equilíbrio. E o que é esse ponto, professor? Nada mais é do que o ponto onde sai da zona de prejuízo e vai para a zona de lucro. Então, o ponto, nesse caso aqui do exemplo, o ponto de unidades vendidas onde o empreendimento vai sair da zona de prejuízo para a zona de lucro, ou vice-versa, da zona de lucro para a zona de prejuízo. Então, é onde zero tudo, tem lucro e prejuízo. Então, aqui a gente está. Veja que eu aproveitei o conceito de ponto de equilíbrio, eu conceituei ponto de equilíbrio de diversas formas aí. Dei vários conceitos falando, só que com outras palavras. Então, tentando também impressionar a banca. Você também tem que tentar impressionar os caras, né? E as garotas, né? Tinha uma garota aí também. A tapiocaria precisa vender 600 unidades de tapioca para ficar no 0 a 0. A interpretação é essa. Então, entendemos o conceito de ponto de equilíbrio, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Então, senão está todo mundo entendendo. Então, vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida? Deu uma pausazinha não, né? Sinal que todo mundo tá entendendo. Ainda joguei uma coisa aí. Aí eu achei engraçado. Eu me contendo para não sorrir, né? Se em março vendeu 800, então a margem de contribuição total cobriu os custos fixos e ainda sobrou. É o que o empresário quer, o gestor quer. Então a situação é essa. Então, se o ponto de equilíbrio ocorre quando o resultado é igual a zero, por isso que nós falamos. Aqui tem uma representação gráfica do ponto de equilíbrio para clarear mais ainda a mente de vocês, né? Eu trouxe aqui em gráfico. Então, está aqui, ó, ponto de equilíbrio, 600 é o ponto onde sai da zona de prejuízo e vai para a zona de lucro.
Veja que eu tentei trazer nos meus slides elementos visuais também, né? Não só texto. Então, gráfico, tabela. Usei bastante disso nos slides. E os slides também foram feitos com cores da instituição, já imaginando que eu era o professor da instituição aí, entendeu? Então, até nisso, também nós pensamos. São gastos fixos, R$ 3.000, por exemplo. Beleza? Então, aqui, o custo total e aqui, receita total. Então, veja que eu posso definir o ponto de equilíbrio de diversas formas. Você não precisa ficar decorando. Você só entender. Entender as suas palavras, você define o ponto de equilíbrio. Então, outra definição, outra forma de falar. É o ponto onde a receita total supera o custo total. Receita total. Veja que eu dei outra definição de ponto de equilíbrio com outras palavras, tentando demonstrar para a banca domínio do conteúdo. Então, até 600 unidades, a empresa come a estrutura. Aí depois ela começa a ter resultado positivo. Mas vamos ver agora que, ponto de equilíbrio, existem 3 tipos. Classificação em 3 tipos, que é o ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio contábil se pega os gastos fixos, a estrutura do negócio e divide pela margem de contribuição unitária. Aí você terá um ponto de equilíbrio contábil também chamado de PEG, abreviado. Então, o que ele vai responder? Quanto vender para zerar o lucro, para não ter nenhum prejuízo? Então, nós já vimos o ponto de equilíbrio contábil. A novidade agora vai ser o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio financeiro, ele vai ver ali qual ponto onde ele vai cobrir a saída de caixa. E aí, o que ele vai fazer na forma? Simplesmente tirar os gastos não desembolsados. Professor, tá bom. Mas deu um exemplo aí de gastos não desembolsados numa entidade. Eu vi muitos vídeos no YouTube e a galera orientando a não olhar para o chão, né? Porque isso passa uma insegurança. Porém, eu tenho esse vício, né? Então, uma falha minha. Eu tenho um vício de, às vezes, olhar para o chão. Tem aluno que olha para o teto, né? Esperando a resposta. Mas ali eu falhei olhando para o chão. Mas, assim, é porque eu tenho essa mania. Na hora que eu tô pensando de olhar para algum lugar, assim, olhar pro nada. Mas, se pudesse corrigir, não olharia pro chão, não. Depreciação. A depreciação é um gasto não desembolsável. Você tem um bem ali e a partir do momento que vai passando o tempo, aquele bem vai se depreciando. Então, o profissional contábil ele vai deduzindo o ativo, né? Essa depreciação, uma conta identificadora. Então, eu dei um exemplo, né? Depreciação. E aí, vamos. Novamente, tentei impressionar aqui, falando de depreciação, de conta retificadora, mostrando o domínio também da contabilidade geral. Né? Contabilidade geral. Imaginar que o gasto da depreciação foi de R$300 e tinha um gasto de 3.000, então tem um prejuízo de 700. Se eu imaginar, a depreciação é 300. Então eu tenho que vender 540 tapioca para poder cobrir a saída de caixa. Olha a análise do ponto de equilíbrio financeiro do dado, que é diferente do contábil, né? Que está analisando a saída de caixa. Ponto de equilíbrio econômico. Quanto vender para atingir o lucro desejado? Desejado. Veja que eu dei uma olhadinha discreta ali pro relógio, né? Comprei esse relógio às pressas aí. Acho que 2 dias antes de hoje eu ministrar essa aula. Apesar que eu sempre gostei de usar relógio, mas eu tava sem relógio. Comprei o relógio para justamente ficar controlando o tempo aí. Um relógio analógico. Não era digital, não tinha contato com o ambiente externo, porque o edital não permitia isso. 4.000 dividido por 5, ele tem um lucro desejado de 1.000. É quanto que o gestor quer de resultado positivo.
Então, o ponto de equilíbrio econômico, quanto vender para atingir o lucro desejado. No caso do nosso exemplo, 800 unidades, 3.000 mais do que possível. Então, leitura gerencial, que é o que verdadeiramente importa. O ponto contábil mostra a sobrevivência, o financeiro mostra a caixa e o econômico mostra a atratividade. Então, está aí a diferenciação dos três e a aplicação deles. Margem de segurança. Veja que todos os conceitos eles vão se interligando, né? Margem de contribuição se interligou com o ponto de equilíbrio e agora vem a margem de segurança que também está interligada com o ponto de equilíbrio. Por transitividade está interligado com margem de contribuição também. Então, margem de segurança, 200 unidades. Mostrei a ligação entre os assuntos, né? Estou abordando. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança. E usei um conceito aí da matemática de transitividade, né? Atuais, 800. A gente viu que o ponto de equilíbrio contábil era 600 unidades, ou seja, ele está 200 unidades à frente, acima do ponto de equilíbrio contábil, que é onde você não tem nenhum lucro de prejuízo. Então, margem de segurança, basta você. Novamente mostrando através de gráfico, né? Usando elementos visuais, explorando bastante isso. Pegar as vendas atuais e tirar as vendas do ponto de equilíbrio. Então você pode ter três tipos de margem de segurança: a contábil, a financeira e a econômica. Então aqui, 200 em percentual, que é a representatividade. Margem de segurança dividido pelas vendas atuais. Você tem também um índice percentual. Então, pegou a sobra, que é a folga operacional. Isso também é chamado de risco operacional, né? E dividido pelas vendas atuais para obter aqui o índice de margem. E aí eu trago. Um dos meus maiores medos era em relação ao tempo. Porque às vezes eu não treinei. Eu não treino aula, nem quando eu estou trabalhando eu não treino. Mas é recomendável que treine, né? Eu não treino e eu fui para aula. Fui pro jogo sem treinar. E meu maior medo era extrapolar o tempo. E às vezes você tentando demonstrar ali a tranquilidade, vai falando pausadamente e o tempo vai passando e você não consegue cumprir o que estava disposto ali a cumprir, né? Então, era um dos meus maiores medos, era ultrapassar o tempo. Às vezes eu me empolgo numa fala e acaba indo. Por isso a importância do treino. O treino é importante em tudo. Eu não faço isso, mas não recomendo que vocês façam. Então, se quiserem uma maior segurança ainda, eu recomendo que treinem antes a aula. Uma ilustração vai variar ainda mais todos esses pontos que nós tocamos aqui. Margem de contribuição aqui, ó, a água caindo no balde, a balde, o balde ele é como se fosse a estrutura do negócio, né? Os gastos fixos, despesas fixas. E o que sobra é o resultado. Às vezes, se não encher o balde, não vai ter resultado, né? Veja nesse slide, né, que novamente eu estou trazendo elementos visuais para a aula. E aqui essa figura eu utilizei inteligência artificial para produzir essa figura. Eu achei interessante, botei no slide. Então a importância de nós como professores também estar se atualizando, né, e usando as ferramentas a nosso favor. Ferramenta que pode nos ajudar bastante. Então, ponto de equilíbrio é a linha onde enche o balde dos gastos fixos, e despesas fixas. E a margem de segurança, o que eu tenho nesse ponto aqui? As vendas atuais. Então, a diferença entre as vendas atuais e as vendas no ponto de equilíbrio, eu tenho uma margem de segurança. Então, essa ilustração é para resumir aqui todos os três pontos que foi falado. Alguma dúvida aí? Nenhuma? Beleza. Vamos lá. Agora eu trago para vocês uma aplicação prática no contexto da nossa cidade, que é Barras. Tapiocaria, sabor de Barras. Um pequeno negócio local, vende tapiocas. Veja que sempre demonstrando uma preocupação com os alunos, né? Eu acho importante você demonstrar
essa preocupação com os alunos, saber se está entendendo, tem alguma dúvida, pergunte. Não existe pergunta boba. Essas coisas eu acho legal falar. E de maior momento, como feita convivência escolar de atividade. O proprietário quer saber se o preço é adequado e quanto precisa vender para não ter prejuízo. Agora a contabilidade vira decisão. Você como profissional, contábil, vai ajudar o gestor. Isso aí, saber se o preço é adequado e quanto precisa vender para não ter prejuízo. Vocês já estudaram agora, então craques. Como essa aula é uma simulação de aula para o curso técnico em contabilidade, então eu tenho que demonstrar para os alunos a aplicação de tudo isso que está sendo abordado ou aprendido na prática, né? Então, tentei fazer isso, sempre falando, vocês como profissionais de contabilidade, técnicos, né? No caso, técnicos, são profissionais da contabilidade, podem estar ajudando o gestor ou o proprietário de determinada empresa nisso e nisso. Então, isso é importante. Então, vamos lá. Aí são os dados da questão. Vencimento, 12, 6, veja que não mudou, né? Já tem até a margem de contribuição aqui calculada. 5. Gastos fixos, 3 mil, vendas atuais, 800, isso aqui foi para. Veja que nesse slide eu apresentei a aplicação prática, né? Tapiocaria, sempre usando a tapiocaria e o mesmo exemplo ali, só fazendo os incrementos. Veja que eu respondi 1 hora no quadro, agora não, já coloquei no slide, porque se fosse fazer tudo no quadro o tempo não ia dar. Então, na minha visão, fazemos no quadro só para usar os recursos ali e demonstrar aqui também o uso dos recursos do quadro, pincel, apagador. E depois, slide. E também vai ter um momento aí que eu vou abrir uma planilha no Excel. Facilitar a nossa vida. Então, depreciação incluída nos fixos presentes do desejado mínimo. Calcule a margem de contribuição unitária. Bom, primeira questão, já está aqui, Ó, primeira questão, já estava respondida no quadro. Então, primeira questão está aqui. Vamos para a segunda. Calcular a margem de contribuição. Mas na verdade aí agora que eu vou responder no quadro, eu vou responder no quadro. Então, o que eu havia falado anteriormente, desconsidera. Mas eu vou responder, só que a primeira já estava respondida. Então, MCT, margem de contribuição total. O que eu vou fazer? Vou pegar a margem de contribuição unitária e multiplicar pela quantidade vendida. Então, eu vou ter o quê? 5 vezes. Quanto foi que ele vendeu? 800 unidades. Né? Então, aqui eu tenho uma margem de contribuição de 4, total de 4 mil reais. Beleza? Segunda questão, respondida. Terceira, calcule o resultado. Bom, o resultado vai ser o quê? Você vai pegar a margem de contribuição total, resultado. Você vai pegar aqui, margem de contribuição total e tirar os custos fixos, gastos fixos. Gastos fixos, vou chamar de GR aqui para facilitar. Então vai ficar 4 mil menos. O quadro é baixo para mim, eu sou um pouco alto, 1,80 m. E aí estou na posição que Napoleão perdeu a guerra. Mas assim, tentando ficar de lado para eles aí, ó. Então, resultado positivo de Acho que também a posição do projetor ficou ruim para mim. Eu não sou canhoto, né? Sou destro. Aí talvez tivesse ficado na esquerda para eu escrever lá do outro lado seria até melhor. Mas foi isso. Resultado positivo de 1.000. Vou botar aqui.
analisar, não precisa copiar, porque no próximo slide eu trago essa introdução aí, tá bom? Então eu quero só que vocês prestem atenção, que é para facilitar o entendimento. Vou apagar aqui para continuar os demais. Como eu ia apagar, o quadro não tinha mais espaço, então eu disse, ó, vou dar um tempo para vocês copiarem também simulando, ó, mas não dei o tempo. Se fosse dar o tempo, aí eu ia extrapolar, essa aula ia ser 2 horas. Então, não deu tempo, mas disse que ia dar o tempo. Então, simulando. Aí eu vou apagar e vou terminar as questões. Tem espaço aqui no quadro. Vou manter por enquanto esses aí. Vamos para a parte. Vou botar aqui para a parte. Calcule os pontos de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Ponto de equilíbrio contábil. Gastos fixos dividido pela máquina de contribuição unitária. Isso aqui a gente viu já. Vamos só aplicar. Quem são os gastos fixos? 3.000. Dividido pela máquina de contribuição unitária, que é 5. Então eu tenho um PEC de 600 unidades. Ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio financeiro. Pega os gastos fixos e tira os gastos não desembolsáveis. A diferença para essa fórmula aqui. Então vai ficar assim: gastos fixos é 3.000 menos 300, que é 2.700. Já fiz a conta aqui de cabeça, então simples que é dividir por 5. Isso aqui vai dar 540 unidades. Né? Isso. Ponto de equilíbrio econômico. E vou adicionar o lucro que o empresário quer. Aí eu estava fazendo as contas de cabeça. Se eu fosse fazer a conta no quadro, né? Então eu dizia, ó, aqui é matemática básica e tal. Ia fazendo de cabeça e colocando já o resultado, porque senão não ia dar tempo. Lucro desejado. Então vai ser 3.000, o lucro desejado é 1.000. Então, 3.000 mais 1.000, 4.000, dividido por 5. E aí eu tenho 800 unidades. Beleza? Quarta questão, respondido. Tem aí para vocês copiarem. Vamos para aqui. De novo, demonstrando preocupação com os alunos. Tempinho para vocês copiarem. Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Calcule a margem de segurança, MS. Margem de segurança. Você vai pegar as vendas atuais. Vendas atuais ali, ó, 800. Vendas atuais, vou chamar de PA. Venda no ponto de equilíbrio. Eu vou pegar aqui o ponto de equilíbrio contábil. Agora você poderia pegar os outros dois também. Então a margem de segurança aqui vai ser receita de vendas atual, que é, no caso não é a receita aqui para estar tratando, é a unidade, né, 800, menos ponto de equilíbrio contábil, que é 600. Então, margem de segurança aqui, 200. Ok? E 6, diga se a empresa está comportada. Bom, é aqui que mora. Dizendo os cálculos, beleza, professor, está aí só número, mas e aí? O que é que os números me dizem? Isso aí importa para o gestor. Você vai produzir relatórios, auxiliar o profissional contábil com isso. Você tem que descrever isso numa linguagem clara e simples. Então, o que isso está me dizendo? Diga se a empresa está comportada. Bom, nós percebemos que a empresa tem uma margem de segurança de 200, ou seja, ela está... Vê aí que eu fiz vários cálculos, né, dos assuntos abordados. Porém, vem a pergunta final. Mas e aí, esses números aí? Agora é analisar os números. Então, que é a parte legal, né? Os números dizem alguma coisa. Então, estava tentando demonstrar isso, né? A aplicação disso na prática e fazendo análise. Um resultado positivo. Ela está dando um resultado positivo. Só no ponto de equilíbrio econômico ela não está aqui uma gordurazinha, mas eles estão atingindo o que eles desejam. Só que você pode abrir um alerta no relatório do gestor dizendo, ó, se
Viu aí meu semblante aí, ó, de alguém que tá falando de algo que gosta. Tipo, você deve demonstrar isso. Então, eu tô analisando números. Eu amo cálculo, eu amo análise. Então aí eu tava assim, tentando passar para eles toda a beleza do negócio, né? Toda a beleza dos cálculos e do que aquilo estava transmitindo. E para beneficiar alguém, né? Beneficiar, no caso aí, um gestor, né? Da tapiocaria, o proprietário da tapiocaria. Então é isso, eu acho importante isso. Entendeu? Então você pode alertar ele nesse sentido. Mas a situação é boa. Só que tem esse cuidado operacional, né? E a marca de segurança é de unidade, serviço operacional. Mas então isso é uma interpretação. Isso é uma interpretação, uma análise. Então, por isso que eu disse, não precisa vocês copiarem, só prestar atenção no que está aí. Esse slide eu vou apagar aqui, com a licença de vocês, para a gente poder prosseguir na aula. Então, a conclusão da aula, importante, a empresa está... Acho que nesse momento eu fiquei, como diz aqui no Nordeste, um pouco aperreado. Tava olhando pro relógio ali discretamente, vendo que o tempo tava passando, e aí eu tive que apressar um pouquinho no final aí, senão eu não ia ficar dentro do tempo. O tempo era entre 40 e 45 minutos. Então, eu tive que apressar mais um pouquinho o passe aí, para cumprir o prometido lá no plano de aula. O contato financeiro, mas sem foco em relação ao lucro desejado, que é o ponto de equilíbrio econômico. Então, veja que a contabilidade é muito bonita. Eu resolvi no quadro, logo em seguida apresentei a resolução no slide, e por isso que eu estava dizendo, não precisa vocês copiarem, só presta atenção. Eu vou disponibilizar isso depois para vocês. É importante isso também. Muito belo, porque tudo tem ligação. Marketing de segurança. Essa parte, olha como a contabilidade é bela, né? Porque eu tava, ó, nós fizemos os cálculos também, interpretando os números, né? Analisando, e olha como a contabilidade é bela. Olha a beleza disso. Aí eu olhei lá para fiscal lá atrás, a fiscal começou a sorrir e fazer assim, ó, com a cabeça. Eu disse, rapaz. Aí eu não aguentei não, eu sorri um pouquinho, ó. Um ponto de equilíbrio, com a margem de segurança. Você partiu de uma situação que o gestor estava na escuridão e está clareando a mente dele. É importante mostrar essa empolgação para o pessoal. Mostrar que você está empolgado com o que você está transmitindo. Então não é só cálculo. Você pode pensar, você tem a toalha de cálculo, é só cálculo. Não. Você tem que escrever. Tem ligações com o português, né? Escrever, dizer o que o número está te dizendo. Você tem, ó, não é só cálculo, você tem que escrever, fazer relatórios, né? Dizer o que os números estão te dizendo, dizer o que os números estão te dizendo. Vacilei aí. Falha minha, desculpa. Vocês entenderam. Vamos apagar aqui para a gente continuar. Eu acho que nessa hora aí o pessoal da banca ficou se segurando pra sorrir, viu, cara? Ela aqui todo tempo séria, ó. Uso gerencial das informações de custo. Avaliar se o preço, o cobre, variáveis contribui para os FIIs. Então, vendo a utilidade disso, né, desse estudo. O que serve? A utilidade dele. Decidir promoções sem destruir margem, destruir promoções sem destruir margem, definir mecanismo de vendas, simular lucro desejado e negociar com fornecedores entre períodos. Às vezes o custo variável está alto, você percebeu isso na análise. Vamos tentar renegociar com os fornecedores, vamos ver se a gente consegue baixar aqui. Então, tudo isso tem utilidade. Então, decisão, aumentar preço, reduzir custo variável, aumentar compromisso com segurança. A partir disso, eu trouxe até um exemplo aqui, ó, no Excel.
vou abrir a planilha do Excel. Nesse momento aí eu fiquei com medo de dar errado. Uma decisão de promoção aqui no Excel, né? Antes da promoção, tinha um preço de 12, com os custos de despesa variável de 7, uma função cai de 5. Dando resultado aqui total, ó, de 4.000, compromisso de 2.800. Aí, com a promoção, deduzir o preço de venda. Então, você, profissional, pode estar desenhando esses cenários do dia de hoje. Desenhar o cenário 1, se você fizer isso, acontece isso. O cenário 2, se você fizer isso, acontece isso. Novamente eu com o meu um vício, né? Vício de linguagem. Mas não é recomendado ficar fazendo isso, não. Isso aí é um erro meu. Mostrei o Excel também, já para mostrar também um domínio de uso de várias ferramentas, né? Tanto PowerPoint quanto o Excel. E o Excel é muito utilizado na contabilidade também. Então você pode estar fazendo isso em planilhas eletrônicas, aí tem a relação com a informática, né? Mostrei relação com a informática, ó, interdisciplinariedade do assunto, com matemática. Ó, reduzindo promoção 10, mantido custos variáveis, margem de contribuição unitária aqui, volume 1.000, resultado 3.000. Olha a leitura, interpretação, preço de venda caiu R$2, variação mudou, a margem de contribuição caiu R$2. Aqui, volume, com a promoção eu consegui aumentar o volume de venda, mas isso foi suficiente? Melhorou o resultado? Não, piorou. Está vendo, cara, a beleza disso aqui? Isso aqui é muito importante, uma gestão, uma organização. Novamente eu dizendo, tá vendo a beleza disso aqui? O Excel eu vou ficar devendo para vocês, né? Eu vou indo atrás dessa planilha aí. Talvez num próximo vídeo eu apresente aí, caso vocês queiram, né? Então, vamos continuar aqui. Não só Tá acabando. professor física também. Tudo isso é aplicável. Então vamos voltar nos slides. Voltando para os slides. Novamente aquela tensão. Aquela tensãozinha. Deu certo. Então, decisão aumentar preço. Decisão 2, reduzir custo variável. E decisão 3, aumentar volume de segurança. Então, tudo isso nesse cenário você consegue mostrar para o diretor. Fica melhor. E agora, voltando para a pergunta inicial da aula, a pergunta norteadora, né? Por que vender muito não garante lucro? Depois do estudo de todos esses conceitos, eu acho que agora ficou claro que faturamento não é igual a lucro. Não é. Vocês viram aí que agora eu tô voltando para a pergunta norteadora lá do início da aula, dos primeiros slides. Então, tentando demonstrar para a banca que o objetivo da aula foi atingido. Então, questão respondida, questão inicial da nossa aula. Questão 2. Como a participante preocupa o gestor? E aí, o que vocês acham? Isso. Quando a participante preocupa? Quando ela não é suficiente ali. Por exemplo, aconteceu alguma coisa lá na minha cidade, na minha região, e o pessoal agora está na crise e não consegue mais comprar minha tapioca. Eu não tenho margem para ter lucro. Então, o que eu tenho que fazer? E 3, qual o ponto de equilíbrio inclui o lucro desejado? E aí vocês estão craques já nisso, né? Qual é o ponto de equilíbrio que inclui o lucro desejado? Ponto de equilíbrio econômico. Então, pessoal, síntese final, né? Faturamento chama atenção. Vender muito chama atenção. As margens, equilíbrio e preço sustentam a decisão. Então, margem de contribuição, mostra a contribuição de cada bem. Professor, e se eu tiver vários produtos, você está dando um exemplo só de um produto que é tapioca, e se tiver mais ali no suco, alguma coisa, aí vem o mix de produtos. Né? Você pode estar utilizando a margem de contribuição unitária ponderada, média ponderada. Bom, aí
eu falei para a banca, né, que eu dei o exemplo só de um produto, né, que é a tapioca, mas que esse assunto ainda poderia ser para um mix de produtos. Eu não resolvi falar disso porque senão eu não ia conseguir falar dentro do tempo, né? Então, mas deixei claro que para a banca e para os alunos que dá para aprofundar mais ainda nas aplicações práticas do assunto abordado, do tema que foi delimitado, né? fazer isso, né? Mas esse aprofundamento, vocês podem, eu vou deixar aqui sugestão de leitura para vocês aprofundarem, não ficar somente nessa aula. Então, busquem outras fontes de riqueza. Novamente demonstrando a preocupação com o estudante, né? Então, ó, não fiquem presos somente a esta aula, aprofundem, eu vou deixar sugestões de livros. Então, aí eu apresentei um slide com a capa dos livros, né? Para eles se aprofundarem ainda mais, não ficarem somente na minha aula. Então, ponto de equilíbrio aqui, havendo a mínima necessária, né? Mas, e a gente, professor, como é que marcar que preço? Que a gente sempre falou disso. É porque não é o foco da aula, mas na próxima aula a gente vai adentrar nesses conceitos, tanto de alavancagem operacional como de marcar. Veja que nesse slide aqui eu consolidei o que foi falado na aula, né? Um resumo do que foi falado na aula e já dizendo o próximo passo, né? Que ficará para aulas futuras, alavancagem operacional e markup, preço de venda. Então, deixei claro novamente que isso é uma continuidade. Aqui vai ser a continuidade dessa aula que eu estou dando aqui. E lá no início eu falei que esta aula era a continuidade de outra e fiz a revisão da outra. Então, essa organização é importante você deixar claro na minha visão. Então, a mensagem final: o técnico contábil não tem só o custo, ele ajuda o gestor a decidir melhor. Então, vocês têm muita importância no trabalho, na vida profissional de outras pessoas. Isso tem forte ligação com a administração. Forte ligação. E não apenas com a administração, tem ligação com a matemática, tem ligação com a informática. Nós vimos tudo isso aqui na aula. Com a economia, a formação de preço. Aqui é a ferramenta que vai ajudar a formar preço, mas não é a única. O preço Vocês estão vendo aí que eu estou mostrando a interdisciplinariedade que existe do assunto, né? Fazendo ligações com outras áreas, economia, matemática, informática, enfim. Tentei mostrar isso. Também no slide, ó. Mensagem final. O técnico em contabilidade não apenas calcula custos, ele ajuda o gestor a decidir melhor. Então, estou mostrando a importância da profissão para os alunos de técnico em contabilidade. Isso é importante também. lei da oferta e da demanda, o que o cliente deseja pagar, é o valor perceptível. Depende de uma série de fatores, é que apenas uma ferramenta que vai ajudar nesse processo. Então, se vender acima do equilíbrio gera lucro, como potencializar esse resultado? E formar preço de segurança. Então, hoje nós consolidamos isso aqui, ó. Relação CVE, custo volume e lucro. Entendemos como o volume e custos e lucros se conectam. A partir daí, vem a margem de contribuição e aí sai um cadeia. Tudo com relação. Ponto de equilíbrio, margem de segurança, né? Que a cobra das antes de colocar o equilíbrio. E o próximo passo, galera, nós vamos ver na próxima aula, estudar a alavancagem operacional, o efeito do volume sobre o lucro, marcar o preço de venda, transformar custos em preço. Então, isso nós vamos ver e dar continuidade na próxima aula. E aqui eu trago para vocês sugestões de leitura. O trabalho de curso do autor renomado, José Martins, Roberto Cazé, e para a informação de preço, e ali o planejamento de implantação e controle. Não fiquem presos somente a essa aula. Vá atrás de mais informação. Então, aqui teve as referências do programa e até a próxima aula que a gente pode tratar. Obrigado. Bom, aí eu finalizei minha aula, né? Veja que eu,
Eu apresentei a sugestão de leitura com as capas dos livros. E o último slide foi as referências bibliográficas. Inclusive, eu perdi pontos nas referências bibliográficas. É importante falar isso. Valia 1 ponto, né? Eu perdi meio ponto. Eles deram meio ponto, cada avaliador aí. Eu não sei bem dizer o motivo, mas eu creio que seja por conta. Não sei se é porque eu botei muitas referências, né? Ou se foi porque eu botei referências desatualizadas. Então fiquem atentos a isso, botar referências atualizadas. Eu não me atentei a isso, né? Questão de edição do livro, tal, o ano. Então pode ser que tenha sido uma dessas duas coisas ou as duas coisas, né? Enfim, mas era isso, né? A análise da minha aula. Vou deixar aí o vídeo até o final, pra vocês verem tudo, até eu saindo da sala. Mas assim, fiz a aula em 44 minutos e alguns segundos, foi bem perto do limite máximo, bem próximo mesmo. Era entre 40 e 45 no intervalo. Consegui fazer a aula em 44. Aqueles 5 minutos iniciais de organização não é levado em conta, não foi levado em conta. Só a partir do momento que isso iniciou. Levei água e não usei. Lá a garrafinha lá nem usei. Tão nervoso que acaba esquecendo das coisas. Acho que esqueci até de apagar o quadro. Apaguei o quadro ali, mas não apaguei lá o bom dia pro seu Diego, o Diego Santos. Acho que eu esqueci de apagar. Mas é bom que apague, porque isso é um vício, né? O professor no dia a dia, ele vai de uma sala para outra na correria, acaba deixando o quadro pro outro e vem chegando a pagar. Não é uma boa prática. Atrapalha o coleguinha. Aí eu falei para um dos avaliadores que bateu uma nostalgia, porque eu estudei o ensino médio nessa sala aí. Eu estudei ensino médio no Ceped, que hoje é IFP, e era essa sala aí que eu tava na hora que eu olhava, eu entrei, que eu olhei pra sala e tinha meus colegas de tudo. Isso há mais de 20 anos atrás. Então, foi isso, pessoal. Então é isso. Espero que essa videoaula ajude vocês aí na jornada. Se alguém precisar fazer uma prova desse tipo, que isso seja algo que venha ajudar, né, vocês. Tanto nos acertos quanto nos erros. Então, em próximos vídeos eu vou mostrar o plano de aula, o slide, né? Aqui eu botei pequenininho porque senão ia ficar cobrindo o vídeo. É só para ter uma ideia. Eu mostrar também um mapa mental que eu entreguei para eles. Acho que, inclusive, um dos erros foi não ter falado disso, né? Para os alunos, né? Responder, porque da lista de exercícios eu respondi umas 2 questões aí. E ia ficar 3 para casa, né? Era para eu ter dito isso e eu acabei esquecendo. Então, se eu fosse melhorar, era nisso também. Então é isso. Espero ter ajudado. O vídeo ficou grande porque realmente é grande o vídeo. E ainda tive que analisar aqui, dar um pouco da minha opinião. Um abraço, boa sorte, Deus abençoe a todos.